Muito bem, pessoal. Hoje nós resolvemos fazer uma surpresa para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Alguns anos atrás, um casal amigo nosso se aproximou da casa, né? E nós nos aproximamos estabelecendo um vínculo de muito carinho, de muito respeito, de mútuo, né? E a sintonia se estabeleceu rapidamente, né? A afinidade se estabeleceu imediatamente. E hoje nós temos este casal aqui, simpático, Adriana, Fernando, né? Adriana que logo vai estar recebendo mais uma participante da evangelização, né, Adri? Se tudo der certo, né? E vai dar, com certeza. E nós convidamos o Fernando para fazer uma palestra hoje para vocês, tá? Eles se aproximaram aqui da gente, Fernando, pode se chegar. E hoje o Fernando, ele é o responsável por uma das reuniões mediúnicas da casa. Uma das que a gente faz no sábado, ele que é o dirigente, é o coordenador, né? Com muita competência, diga-se de passagem, né, Fernando? Então, vou passar a palavra para ele, senão a gente acaba tomando todo o tempo dele. Daqui a pouco a gente tem que pedir para ele sentar de novo. Mas tá jóia, Fernando, fica à vontade. Bom dia, estou aparecendo aqui. Bom dia para o pessoal do estudo. Eu comecei a participar dos estudos online, né? Eu vou, para começar, o tema que eu vou falar hoje é impossível para eu falar sem sentir, sem o coração. Então, eu vou tirar minha máscara, todas elas, vou colocar na mesa. E eu gostaria que vocês abrissem o coração de vocês, porque é muito sério o assunto. E todos nós passamos por isso, por essas dificuldades. E uma das coisas que me trouxeram aqui, igual o tema hoje, o Centro Espírita me acolheu. Vocês vão entender um pouquinho ali para frente o porquê disso, do acolhimento da casa espírita, da importância, né, de uma casa espírita na vida das pessoas. Porque eu cheguei aqui por uma tentativa de suicídio, né? Eu fui acolhido, eu fui amparado depois de um grave problema, uma rotina de vida que eu escolhi para mim lá no passado, e foi dentro de uma casa espírita, por uma informação de uma senhora na recepção, que eu consegui me achar na vida, e é por isso que eu estou aqui hoje. Bem, o Centro Espírita me acolheu, a terapia dos iguais e o amparo ao autodesenvolvimento. A gente que tem acompanhado o Alexandre nos estudos, né, esses estudos eles são muito profundos. E uma coisa que eu noto, inclusive nas obras de André Luiz, é que André Luiz, no plano espiritual, em todas as narrativas, ele vai nessas missões, em todo o processo desse aprendizado dele no plano espiritual, eu noto que ele tem uma ânsia, ele tem o desejo de aprender, ele tem o desejo de absorver aquelas informações, o aprendizado, o processo em que os mentores fazem, as informações ele guarda, ele começa trabalhar aquilo na mente dele, no coração, e a transformação que ele tem, que ele descreve nas obras dele, vão fazendo essas mudanças. Então, assim, eu assisto muitas palestras, muitos estudos, só que chega um momento, acaba sendo apenas leitura passageira.
Então, é importante que a gente traga isso para dentro, que a gente consiga experimentar e vivenciar isso. E vocês vão notar o porquê. Uma das coisas que eu falo bastante é a respeito do Evangelho no Lar. O Alexandre, quando me chamou para vir para cá, imagina eu não tenho habilidade em palestra, é a primeira vez que eu subo para fazer uma palestra numa casa espírita. E do lado do Alexandre aqui, vocês imaginam o nervosismo, não é fácil, gente. O mestre do lado aqui, né, tem todo o pessoal da casa que tem experiência. Então, assim, eu já peço desculpa pelo palavreado, né, pela minha dificuldade, de repente, de expressão e pelas minhas emoções, porque o que eu vou falar de mim. Quando eu falei de tirar as minhas máscaras, eu estou abrindo o meu coração, a minha vida para vocês. E é só assim que a gente consegue entender esse processo do qual eu vou estar falando. No Evangelho do Lar, que eu faço na minha casa, todo domingo, 9 horas da noite, no Evangelho passado, eu estava lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? O item 13, não te esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Está lá em João capítulo 12, versículo 11. E ele diz assim: narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Todos conhecem Lázaro, a história de Lázaro, né? Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Quando Jesus nos toca, né, nós acabamos nos tornando exemplo vivo. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados para compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação do que te rodeiam. Bem, isso foi no Evangelho agora. Quando o Alexandre me fez esse convite, eu falei assim, nossa, eu vou falar lá. Eu vou falar então das minhas experiências, da minha vida, né? Eu sou coordenador de um grupo, que é o GAD, Grupo de Acolhimento, Amparo e Autodesenvolvimento. E, para vocês entenderem um pouquinho, lá o nosso lema é o seguinte: a minha força está na nossa união. Eu sempre digo assim, quando a gente entra no GAD, a partir do momento que a gente entra por aquela porta, a nossa persona fica lá fora. Aqui nós fazemos a terapia dos iguais. A casa espírita, ela tem o dever
de receber todos em igual. A partir do momento que nós entramos por aquela porta, todos nós, num grupo, podemos aprender uns com os outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. No entanto, cada um de nós tem uma experiência viva que pode auxiliar nas dificuldades do outro. Todos nós. E um exemplo disso eu vou pegar assim, a minha esposa está grávida e ela trouxe a mãe dela. Então, aquele cuidado durante a gestação, né? E assim são vários outros. Eu tive um problema muito sério com relação às drogas. Eu sou pós-doutorado em drogadição. Bom, eu iniciei minha carreira no colo da minha mãe, que fumava e ainda continua fumando, né? Então a minha carreira começa assim, bem simples. Do 0 aos 7 anos, existe o processo de matrização, o processo de aprendizado, de fixação para as crianças. Tudo que nós fazemos, nós somos exemplos vivos. Os filhos vão querer repetir isso. Isso é um fato comprovado, científico. Continuando, do 0 aos 7, eu vi quase todos os dias meu tio chegar trançando as pernas alcoolizado. As festas de família eram regadas de muita variedade de bebidas alcoólicas. Inclusive, sabe a caipirinha, que sobra só o docinho do limão? Não tem álcool nenhum. Vem a criança assim, olha, só um golinho, só o docinho. Não faz mal nenhum, gente. Vamos transformar os nossos filhos, vamos dar esse exemplo vivo. A gente vai fazer um happy hour, né? O filho vai junto, porque a gente tem que ter, né? Ah, não, ele quer, não, molha, pega só a espuminha do chopp, da cerveja e coloca na boquinha dele. Eu acho que é só comigo que acontece isso. É só eu que presenciei isso. Isso não é. A gente é o exemplo vivo. À medida que você faz isso, você está dando ao seu filho, ainda que seja no colo, pequeno, nós somos espíritos eternos. Eu não vou precisar explicar para vocês aqui, porque você já tem esse conhecimento. Nós temos um passado, nós temos tendências. E de repente, esse pequeno detalhe, essa espuminha, vai desencadear um processo nessa criança, muito sério. Com 17 anos, eu bebi meu primeiro porre. Sabe aquele onde desmaiar, né? Também ninguém aqui passou por isso. Com 17, eu provei o meu primeiro cigarro de maconha. Com 17, eu também provei benzina, artana, cola, haxixe, o que tinha, né? Nessa época a gente não tem muito dinheiro. Com 19 eu provei cocaína, LSD, chá de fita, cogumelo, de lírio. Aos 22 eu provei o crack. E aos 28 eu fui para um motel com uma arma, com cocaína, e eu queria acabar com a minha vida, porque a droga se tornou tão insuportável na minha vida que a minha vida não servia mais para mim. Eu não conseguia mais viver nem usando droga. Nem usando droga. E assim, a minha família não sabia disso. Eu morava distante, eu trabalhava viajando, então eu ia mudando de cidade em cidade, então eu não dava aquele espaço para que as pessoas me conhecessem quem eu era de verdade. Porque toda vez que eu chegava num ponto que as pessoas começavam a descobrir, eu mudava de cidade. E eu tinha vergonha. Porque assim, eu com 7 anos, né,
Meu pai abandonou eu, minha mãe e meu irmão e foi. E desde muito cedo eu tive que trabalhar. Com 11 anos eu trabalhava na roça, eu ganhava igual homem. É lógico que minha mãe dava uma ajudinha, porque a gente trabalhava na roça, a gente ia capinar, daí eram 3 ruas, você ia na do meio, ia capinando, né? Ali, a minha mãe capinava 1 ou 2 ruas para mim, para eu conseguir acompanhar o povo. Naquela época, a mulher, pela produção, ganhava menos do que homem. E eu tive que começar a trabalhar muito cedo, a gente não tinha outra situação. Eu lembro que a gente, época de catar algodão, a gente trabalhava essa safra inteira para conseguir comprar uma caixa de óleo para não ter que comprar óleo depois, porque a gente não ia ter. Eu passei aquela coisa de você emprestar xicrinha de arroz, xicrinha de café, xicrinha de açúcar. Eu vestia roupas das pessoas que nos doavam. A minha mãe se aposentou agora como zeladora de um posto de saúde. Eu tenho muito orgulho dela. Porque ela formou 2 homens. Ela não precisou de dinheiro, ela precisou de ser mãe, presente. E foi esse o fator principal que me fez ter vergonha de ir para a casa da minha mãe e de reconhecer nela: mãe, eu estou usando droga. Se eu chegasse isso, e no fundo ela sabia, assim, ela sentia alguma coisa diferente. Depois ela veio completar a 8ª série, ela não tinha, assim, conhecimento intelectual, mas ela tinha amor. E quando eu tive essa idade, 28 anos, nesse dia do motel, eu fiz uma prece. Engraçado, eu levei o evangelho para o motel e ia cometer suicídio. Não é? Olha, Senhor. Só que eu lembro que eu fiz a leitura do evangelho e o que mais me pegou foi o fato de eu ter medo do que iria acontecer depois. Porque eu já percebia, já acreditava de alguma forma que haveria continuidade da vida. E eu tive medo disso. Porque minha mãe, quando era pequena, ela me levava para a igreja. A gente morava em frente à igreja. Eu fiz uma prece e eu falei nessa prece: Senhor, a minha vida não serve mais para mim. Mas se for de alguma utilidade para o Senhor, toma a minha vida, que eu não serve mais para mim ela. Ela não serve mais para mim. Faça o que quiser da minha vida, porque daqui adiante eu vou seguir. Se você me tirar dessa, eu vou seguir em frente e vou fazer o que for possível. Mas me tira, porque nem eu suporto mais a mim. A partir disso eu acabei jogando a cocaína fora. Engraçado que esse dia foi o 30 de junho de 2002. Alguma semelhança? Não? O dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Quem estava desencarnando? Então, passado isso, foram 12 anos de experiência com as drogas mais destrutivas. Eu lembro que, logo depois desse episódio aqui, eu fui para Maringá, aqui em Floriano, aqui em Maringá, que é onde a minha mãe mora. Eu morava em Curitiba nessa época, eu cheguei para minha mãe e perguntei assim: mãe, quando a senhora tinha a minha idade, eu estava com 28 anos, o que a senhora pensou, fez, né? Como que era a sua vida? Ela falou assim: Fernando, bem simprona, assim, bem na canela. Quando eu tinha 28 anos, que é a sua idade, eu tinha 2 filhos. Eu não tinha onde morar, eu morava de favor. Eu só tinha que trabalhar.
Eu não tive tempo para pensar. Eu só tinha os meus 2 filhos. É a única coisa que eu tinha nesse mundo. Não precisou mais nada para levar um tapa bem dado na cara, com uma palavra de mãe. A partir disso, eu tive forças para ir buscar algumas coisas. E uma das coisas que eu descobri é que existem drogas lícitas, né? E aqui tem um detalhe: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A gente tem drogas lícitas aí, a cerveja, o happy hour, propaganda. Não aparece aquelas mulheres mais lindas? Eles pegam aquelas mais delineadas, Photoshop, assim por diante. Sem falar no carnaval, né? As mulheres casadas aqui, né? Vocês permitiriam uma moça entrar semi-nua na casa de vocês ali, se chacoalhando? Não, né? Por que vocês ligam a televisão e permitem esses programas? A gente vê propaganda de cerveja, de coisa ali, tudo passeando pela nossa casa, os nossos filhos. Lá eu ia falar cristaleira, né? Vamos colocar naquele... Ali onde fica a televisão, aquele arranjo, né? A gente coloca as bebidas, o uísque, o champanhe. A gente nem bebe, nem alguém que deu, que a gente nem lembra mais, mas está ali. A gente está mostrando para os nossos filhos, olha, bebida, do lado da televisão, bebida. Olha a mensagem que a gente está passando para os nossos filhos. As drogas ilícitas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, seu exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Está lá em 1 Timóteo. A droga em si, ela não significa nada. Se nós fôssemos educados, se nós fôssemos conscientes de nós, daquilo que nos faz bem, poderia parar uma carreta de cocaína, crack aqui na frente, não ia significar nada. O problema não está na droga, está no ser. Agora, como cuidar desse ser? O que é adicto? Do latim, entregue alguém como escravo. Define-se como uma pessoa francamente propensa a uma determinada prática, uma crença, uma atividade, um trabalho ou partidária de determinados princípios, no caso aqui retratado, às drogas e ao comportamento destrutivo. Então, todo adicto ele é escravo. Eu não vou ficar... Eu só vou ler aqui, ó. Adicção é uma doença incurável, progressiva e fatal. Eu tenho uma doença que ela não tem cura. A minha doença não tem cura. Vocês acham que o câncer, ele mata? HIV, tantas outras doenças. Isso tem tratamento. Eu conheço pessoas que frequentam o GAD lá, que têm o vírus, que estão aí há 13, 15 anos, vivendo bem, tendo uma vida saudável. Na minha família, pessoas que tiveram câncer e que se curaram. E que tem que ter o seu cuidado. Aí agora eu vou pegar as mulheres, e eu também. Imagine eu, naquela época, eu estava com 27 quilos a menos. Vocês já tentaram fazer regime? Acho que ninguém aqui. É só eu que estou passando por isso. Às vezes eu pego no pé da minha esposa, olha, tá coisa assim e tal. O regime, você vai lá e faz... olha, se você for consultar um especialista da área, um nutricionista, ele vai passar uma relação. Olha, você pode comer uma folha de alface, um arrozinho integral, um bifinho, a palma da mão. Olha, no sábado, de repente, você pode extrapolar. Você pode comer 2 pedacinhos de chocolate, tá? Uma bolinha de sorvete, mas daí você tem que fazer a sua caminhada. Não é assim?
Não é uma tormenta, uma tragédia? Eu não posso me dar o luxo de tomar. Posso tomar? Um golinho de bebida alcoólica. Eu não posso me dar o luxo de dar uma cheiradinha, de pitar. Eu não posso. Porque a minha doença ela é compulsiva. A partir do momento que eu tomei o primeiro gole, a primeira cheirada, eu não tenho mais. Porque no inconsciente, ou no consciente, ou no meu desejo, quando, não foi, agora foi, deixa para lá, agora já foi mesmo, é mais ou menos isso que acontece. Então, evitar o primeiro gole, evitar o primeiro palavrão, quando, lá no GAD, nós falamos assim, eu tenho problema com a droga. Eu posso falar da minha esposa que ela está aqui. A gente lá no grupo, a gente não pode falar das pessoas, a gente tem que falar de nós. Né? Como ela me acompanha lá, me acompanha aqui na reunião mediúnica. Então assim, eu posso falar dela, porque a gente vive. Tanto é que está minha sogra aqui na frente para ver assim, está anotando ali, olha, você falou aquilo, mas aquilo lá em casa você não... Por isso que eu falei, vou tirar as máscaras, né? Imagina vir para uma palestra, né? E a sogra está ali, anotando lá. Então assim... a gente tem que ter essa percepção. O que eu posso? A gente tem que aprender a reprogramar nossa mente. O Alexandre, 2 semanas atrás, ele falou sobre esse tema. Gente, vocês têm um conteúdo teórico prático que muitas casas não têm. Isso aqui é um pronto-socorro. Então, lá no grupo a gente não pode falar das pessoas. Eu posso falar de mim, das minhas dificuldades. Posso sentir raiva? Posso. Eu falo para minha esposa assim, você pode ficar com raiva, mas você tem 5 minutos cravado. Eu dou 5 minutos para ela sentir raiva. E sabe o que funciona? O fato de eu sentir não significa que eu tenho que reprimir. Eu posso ficar chateado. Quando eu chego chateado com algum problema, quando nós nos conhecemos, que o nosso período de namoro demorou 15 dias, mas isso é uma outra história. Eu falei para ela, o dia que eu chegar em casa, eu tenho um roteiro, e que eu for para o quarto, me deixa quietinho, eu preciso de meia hora. Nem vai me dar oi. Porque a mulherada, ela já tem que... O que foi que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Tal, aquela, né? Não, o que está acontecendo? Da casa... Né? Então, meninas, a gente tem que saber perceber o outro. E no tratamento da minha doença, quando eu descobri isso, eu tive que passar por isso tudo sozinho. O que eu tinha era esse grupo dentro de um centro espírita. Eu procurei outras instituições, AA, NA, Amor Exigente, vários endereços. Mas aonde eu fui entender que essa doença que eu tenho não tem cura, que eu vou ter que aprender a controlar ela o resto da minha vida, foi lá. Foi através de um grupo que me acolheu, que me amparou. Que eu fui entender que essa doença, ela precisa de tratamento. A primeira coisa que eu quis fazer, olha, eu preciso me internar. Daí o Sérgio falou, não, a gente faz o internamento para fazer a desintoxicação. Então você pode... E foi me dando opções. Eu fui para psiquiatra, para tomar o remédio, porque eu tenho um problema que eu parei de usar a droga. Então eu preciso fazer a compensação. Então assim... Daí eu fui para o psicólogo também, porque eu precisava desabafar. E quando a gente tem uma doença, a gente precisa entender a causa. Sem entender a causa, a gente não consegue resolver o problema. Então eu precisava entender essa causa da minha doença.
Isso estava lá na minha infância, nas dificuldades, na aceitação. Que eu fui trabalhando isso com psicólogo. O fato de eu ter ido buscar droga é o mesmo, o motivo de eu ter ido buscar droga é o mesmo que as pessoas vão buscar os remédios. A minha esposa tomava muito remédio. Aquelas pessoas que têm depressão. As pessoas que comem demais. Então, nós desenvolvemos comportamentos, a droga, sabe, todas essas vertentes, o problema na sexualidade. Então, a gente vai desencadeando para várias áreas. Só que, em suma, o tratamento é o mesmo. O tratamento para esses problemas é o mesmo. É sempre voltado para o eu. É sempre uma busca para dentro de mim. A gente entender e ter a coragem. Olha que exemplo mais lindo. É isso que acontece. Os espelhos. Daí tem lá, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Livro dos Espíritos. O egoísmo responde pelo inconformismo e pela prepotência, pela volúpia dos sentimentos e pela indiferença em relação ao próximo. O homem sofre perplexidades que o atemorizam, desconfiando de tudo e de todos, entregando-se a excessos, fugindo à responsabilidade através das drogas. Daí a gente vê aquela coisa assim, tudo é possível aquele que crê, né? Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro, a gente se olhar, como é difícil, né? E pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Quando eu vim a essa casa por questões de mediunidade da minha esposa. Chegou uma situação em que a gente não estava conseguindo, passando pelas dificuldades da mediunidade, vamos tratar dessa forma, porque eu peguei e falei para ela assim, ó, se não for aqui, a gente vai para Londrina, para qualquer outro lugar, mas nós vamos resolver isso. Nós vamos achar uma solução. Isso é determinação, é querer resolver. Foi quando a gente acabou conhecendo o Alexandre, ela começou a fazer terapia, começamos a frequentar a casa, as reuniões mediúnicas. E daí, eu quando gosto de fazer, quando eu usava droga, eu usava muito, eu fazia bem feito. Quando eu comecei a trabalhar com um grupo de apoio, eu também faço isso bem feito. E como ela tinha essa questão da mediunidade, porque eu vinha na segunda e na quarta, aqui nos grupos, na assistência. Eu vim, né? Daí o Alexandre abriu um grupo no sábado, a gente começou a participar e continuamos participando. Foi quando ele me convidou para vir ajudar em um grupo, né? E inclusive tem pessoas aqui do nosso grupo. Um doente, seja na mediunidade, na drogadição, sempre vai existir a obsessão. E tem algumas coisas que a gente consegue tratar na casa espírita. Contribuição do centro espírita. O passe, ele auxilia na reconquista da saúde, no reequilíbrio das emoções, na desintoxicação, na restauração do perispírito.
água fluidificada, contribui para a reconquista da saúde integral. Desobsessão, finalidade de interromper o intercâmbio mental entre obsedado e obsessores. Oração, auxiliará a aurir forças, inspirações e confiança. Ensinamentos, revelam o sentido real e espiritual da vida, estimulando o crescimento íntimo. Quando uma pessoa chega para nós, apresentando um problema, seja qual for ele, a gente tem esse ímpeto de ajudar, de auxiliar. Eu conheço mães, pais, uma pessoa doente, vamos usar o exemplo das drogas. Ele interfere diretamente na vida de 30 outras pessoas. Um dependente, ele interfere diretamente na vida de 30 pessoas. Ah, mas eu bebo, eu faço o que eu quero. E é tão complicado que a gente está chegando no Natal agora, que vocês vão ver a Polícia Federal, Rodoviária Federal, fazendo blitz e coisa e tudo, porque é o maior índice de acidentes nas estradas. E isso está vinculado diretamente ao álcool, que é lícito. Então, essa conscientização nossa, ela é muito importante. O diálogo fraterno. As mães não sabem como tratar. Existem obras que nos auxiliam. À medida que a gente chega na casa, a gente vem para cá, a gente consegue ter um amparo no diálogo fraterno, no passe, no acolhimento e no tratamento. Essas aulas, esses estudos que nós temos aqui na casa, nos motivam. E o que a gente precisa é de uma motivação para mudar. E a casa espírita, eu falo por mim, é o lugar mais preparado para poder acolher. É claro que existem várias outras casas religiosas que podem e que fazem um trabalho maravilhoso. Mas nós temos condição de ajudar. Porque geralmente aqui é a última parada, né? As pessoas vão, não, mas no centro espírita não. Aqui é sempre o último, né? Então, que a gente esteja preparado para receber essas pessoas, para passar uma boa orientação. Uma coisa que eu falo durante o diálogo com os nossos irmãos na reunião mediúnica, quando se apresenta um espírito com problemas na área de drogadição, eu falo com o meu coração, eu falo de mim, eu falo por experiência própria. O meu diálogo com ele é de coração, porque eu sei o quanto é difícil a gente mudar. Eu sei o quanto é difícil a gente mudar o nosso comportamento, as forças que a gente tem que buscar, onde a gente não sabe onde, para poder superar as nossas dificuldades. E isso serve para todos nós. Vamos buscar essa força, vamos buscar essa motivação. Ela está aí. Está disponível para todos nós. A gente só tem que querer. Só querer. E eu quero que em outros natais, eu quero em outras oportunidades, ver de repente nessa casa a gente podendo oferecer mais às pessoas que têm depressão, problemas de mediunidade, problemas na área de drogadição, e poder auxiliar mais. Porque só quem sentiu sabe a dor do outro. Sabe com mais precisão, com mais amor, com mais carinho.
Meu tempo passou. Assim, o tema ele é muito grande, muito difícil de ser tratado, de ser lidado, de ser. A gente nunca pode dizer para um filho. Eu só vou dar um exemplo certo de que funciona no tratamento disso. Eu faço com os meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho hoje que tem 11 e o outro tem 9. Eles eram ainda pequenos. Eu tenho o hábito de chegar, eles vêm. Hoje eu já não consigo mais porque, né, eles já estão grandinhos. Eles sobem na minha cintura, eu dou um abraço e falo bem baixinho no ouvido de um: eu te amo, você é importante para mim. E eu cheiro, às vezes eu estou com a barba meio cerrada e esfrego assim, eles ficam todos ali, né? E eu falo baixinho: eu te amo. É como se eu estivesse confidenciando a ele que eu amo, que é para o outro não ouvir. Eu sinto o cheiro dele suado, cheio de poeira. O outro vem: tio. E eles vêm assim e pedem benção. Benção, tio. E eu faço questão que eles me beijem no rosto. Daí vem o outro que estava ali e volta, porque daí um já quer outro, né, ali pegar. Não, também quero. Ele sobe, eu venho e faço a mesma coisa. Eu te amo. Você é importante para mim. Eu faço isso desde que eles eram pequenos. Por quê? Quando eles ficarem moço, eu vou abraçar eles, eu vou sentir o cheiro. Olha isso aqui, que cheiro que é esse? O maiorzinho, esses dias a gente foi passear na rua, ele não queria segurar na minha mão. Agora que você está grandinho, você não quer segurar, agora que você vai segurar. E eu apertava a mão dele. A gente vai sair abraçado na rua, 2 homens. Ai, 2 homens. Por que eu faço isso? Porque eu quero ter aproximação. A gente precisa abraçar essas crianças, beijar essas crianças. A gente precisa abraçar os nossos pais. A minha mãe, eu chego na casa dela, eu venho e faço um gancho assim. E fico ali 1 minuto. Eu largo, vou e pego outro gancho. A hora que eu solto ela, eu até solto de propósito. Eu largo ela assim, daí ela fala assim: eu vou... Você está me dando um passe? Porque ela já sabe que eu vou dar um passe. Então ela perde assim um pouquinho as estribeiras, né? Só que eu sei que ela gosta. Ela nunca foi de dar carinho, de abraçar, de beijar. Eu tive que aprender isso. E estou ensinando ela, estou ensinando meus sobrinhos. Porque quando eles tiverem 18, 19 anos, eles vão chegar no tio deles e vão falar assim: tio, eu estou passando por esse problema. Por que eu falo dos meus problemas para eles? Meu irmão, pai deles e a esposa deles são evangélicos. A minha mãe é católica. Nós somos espíritas e nós fazemos o evangelho no lar dentro de casa quando eu estou lá. Porque o evangelho de Jesus é Jesus. Ele não tem uma placa religiosa. E é assim que a gente está construindo dentro da minha casa, dentro da minha família. A gente está se esforçando. Não estou dizendo que a gente não tem problema, a gente tem muitos problemas. Mas a gente tem o olho no olho. A gente fala a verdade na frente do outro. O que a gente tem para falar, a gente fala com amor, com doçura e com educação. A gente sempre vai lembrar daquele tio que nos abraça, aquelas pessoas que vêm te dar um abraço apertado, né, José? Cadê o José? Né? Porque a gente gosta desse... A gente tem essa dificuldade de abraçar, de beijar, de querer bem, essa aproximação. Às vezes isso, sabe, acaba com um monte de... Certo, tio? Vou encerrar, né? Muito obrigado pela oportunidade. É verdade, é a primeira vez que eu falo, né, dentro de uma casa espírita, né, fazendo uma palestra, falando desse tema que é algo que eu vivi, que eu vivo, e que é a grande missão da minha vida. Vou continuar, se Deus quiser, é Ele que me colocou aqui, né? É tudo isso. Ele pediu para eu fazer uma prece. Eu convido a todos, então, para fechar os olhos
e continuar com o coração aberto, permitindo que a nossa mente, receba uma mensagem de amor, porque nós estamos predispostos a receber nesse instante. Jesus, Mestre querido, a tua existência em nossas vidas nos transformou. Ajuda a modificar aquilo que somos, para nos tornarmos aquilo que somos predestinados. Obrigado, Mestre. Obrigado a todos os trabalhadores, todos os anjos que divulgam a sua palavra, que dão testemunho vivo dos teus ensinamentos, que são a experiência prática no dia a dia. Obrigado, Jesus, por acolher a todos nós, por receber a todos nós, principalmente nos momentos mais difíceis, onde nos encontramos aos trapos. Obrigado por nos amparar, por nos dar força, por enviar até nós pessoas que contribuem para o nosso crescimento. Nós te agradecemos pela paz que recebemos agora. Nós te agradecemos pela luz, pelo ideal, pela ideia da felicidade que vive em nós. Rogamos ainda que todos os nossos, aqui ou acolá, possam receber esse infinito amor, que possam receber essa luz, esse sagrado sentimento de paz, que possam inundar os nossos lares, onde quer que estejam, como estejam, na forma que estejam. Jesus, mais uma vez, muito obrigado, e que assim seja. Obrigado, Fernando, viu? Pelas suas palavras, né, de coração. O Fernando, ele não veio com lacinho hoje, tá? Mas é o nosso presente para vocês de Natal, tá? Né? Veio com o coração dele aqui, a gente agradece muito, né? Eu estava pensando aqui, né? É sempre uma esperança para a gente, quando a gente vê as pessoas chegando, se melhorando, né? Se ajustando, se adaptando à casa e assumindo tarefas, responsabilidades, né? Tendo a coragem de enfrentar. O Fernando, né, e a sua esposa assumiram, né, as atividades aqui, como muitos de vocês que estão aqui. E é sempre muito bom, porque é a esperança que a gente tem nos trabalhos, nos anos vindouros, né? Na ampliação das atividades. Então é muito, muito gratificante. A gente às vezes conversa, né, Fernando? Das coisas mais gratificantes que a gente sente e a gente poder estar com vocês e ver vocês sorrindo e ver vocês bem. É a coisa mais gratificante que tem. Ontem a gente fez uma confraternização ali em cima. Tem 12 reuniões mediúnicas no sábado à tarde, né? Tarde e noite. E até a gente se surpreendeu nós quanta gente, né, Fernando? Só não tinha luz, tá? O resto, a gente ficou ali uma hora e pouco no escuro, à luz de velas, né? Mas uma delícia, né? E a gente fica muito feliz por ver esse projeto, né, Maria de Nazaré, crescendo cada vez mais.
e podendo acolher, né, pessoas como a Fernanda, a Adriana e todos vocês que estão aqui, né? E vocês vão nos ajudar a acolher novas pessoas que vão chegar. Porque os trabalhos, eu sempre pensei assim, a gente tem que fazer os trabalhos não para quem está, mas para quem virá, né? Porque ao longo de mais esse ano, nós não estamos na última reunião do ano, né? Mas estamos quase. Ao longo de mais este ano, muitas outras pessoas chegarão. Mas será muito importante que vocês estejam conosco, porque vocês serão as pessoas que irão acolher as pessoas que virão, né? Seja através da reunião mediúnica, aqui da reunião pública, ou dos outros estudos, o ambiente virtual também, o pessoal depois vai ouvir aqui a palestra, porque caiu hoje, a conexão não deu certo hoje. Tá? Então, nossa gratidão, Fernanda, Adriana, Dona Raquel, que vem de Ponta Grossa aí, né? E todos vocês que têm estado todos os domingos com a gente. Tá? Então, Feliz Natal para todos, é o nosso desejo de coração. E vamos partir então para a segunda etapa, né, nos atendimentos. O Fernando já fez a prece, então nós vamos convidar as pessoas que estão com a senha, que se dirijam para a fila do passe, e depois nós chamaremos os demais. Tá? Muita paz a todos.